Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta da 10ª semana do Tempo Comum. O texto dessa quarta-feira se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 4 a 11, que nos diz assim: Irmãos, é por Cristo que temos tal confiança perante Deus, não porque sejamos capazes, por nós mesmos, de ter algum pensamento como de nós mesmos, mas essa capacidade vem de Deus. Ele é que nos tornou capazes de exercer o ministério de uma aliança nova. Esta não é uma aliança da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Se o ministério da morte, gravado em pedras com letras, foi cercado de tanta glória que os israelitas não podiam fitar o rosto de Moisés por causa do seu fulgor, ainda que passageiro, quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito? Pois, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso há de ser o ministério a serviço da justificação. Realmente, em comparação com uma glória tão eminente, já não se pode chamar glória o que então tenha sido glorioso. Pois, se o que era passageiro for marcado de glória, muito mais glorioso será o que permanece. Gente, eu estou amando esse texto hoje porque vamos agora trazer uma reflexão importantíssima. Quantas e quantas pessoas pegam versículos desse texto de modo isolado e que me dá nos nervos. Vamos lá que a gente tem que entender melhor, não é? Olha, muita gente pega esse versículo aqui que diz assim: a letra mata e o Espírito Santo vivifica, né? Geralmente usa essa expressão. Para dizer então que seguir a Bíblia ou seguir o Antigo Testamento está equivocado. E aí nós entramos naquilo que chamamos de uma heresia do marcionismo, né? O marcialismo, enfim. Essa heresia, né? Ela existiu no início da igreja por um homem chamado Marcião, que ele pregava, né, que existia a crença em dois deuses. Ele se ancorava numa corrente filosófica chamada gnosticismo, que dizia que existiam dois deuses, o Deus bom e o Deus mau. E ele dizia o seguinte: o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. O Deus do Novo Testamento é um Deus bom, que só quem nos revelou ele foi Jesus. Então, ele trazia essa realidade bem delicada para a gente. Ora, eu vou te ajudar a entender melhor que não tem nada a ver com isso aqui. O que Paulo está querendo falar? Primeiro, Paulo começa então a trazer a verdadeira correção, né? Ele diz assim, olha, nós temos confiança não é por nossa própria causa, versículo 5, né? Tudo que a gente faz vem de Deus. Primeira característica muito bonita de Paulo ao colocar isso. Não é para se auto-vangloriar. Paulo não se auto-vangloria. Paulo não se autopromove. Ele diz assim, ó, tudo que nós temos, os nossos pensamentos, os nossos conhecimentos, a nossa teologia, ela não vem de nós mesmos, ela vem de Deus. Primeira coisa muito bonita que apresenta-se para nós. E aí, ele vai colocar então, né, a dinâmica da aliança, da letra, contraposta à aliança do Espírito. O que ele está querendo dizer? Vamos entender melhor. Primeiro, o fato de colocar essa discrepância, nós precisamos entender que naquela época em que Paulo escreve o texto, nós estamos sim tendo fortes influências ainda de uma visão farisaica, de uma visão judaica, que apenas quer seguir o Antigo Testamento e que não quer aceitar mais Jesus. Ele tem que colocar um pouco sobre isso, né? Mostrar que, de fato, a graça contida em Cristo é muito maior do que a graça contida na pessoa de Moisés, por exemplo. Moisés, é claro que era ungido por Deus, mas ele não era Deus. Quem é Deus é Cristo, e por aí vai. Mas aí por que ele fala que a história de que a letra mata? Ora, o Antigo Testamento, especialmente os 5 primeiros livros, que nós chamamos de Pentateuco, né? Do Gênesis até o Deuteronômio, eles contêm regras, contêm leis. Deus diz, não faça isso, não mate, não cobice a mulher do próximo, não isso, não aquilo, enfim. São regras. Só que note, quando eu mato alguém, com palavras, com ações, ou matando mesmo, eu estou morrendo. Morrendo para a graça de Deus. O pecado é uma morte em relação a isso. Então, as regras, as leis, elas provocam a morte. Entendeu agora? Porque quando eu peco, como existe uma lei, como existe uma regra dada pelo próprio Deus, uma norma, um mandamento dado pelo próprio Deus,
aquilo dali me mata então, porque eu infligi aquilo dali. E mais do que isso, tendo em vista que todos nós um dia pecaremos, então toda vez que eu peco, eu estou morrendo. Então o fato de existirem regras, leis, normas, mandamentos, isso gera morte. É nesse contexto. Veja que não é porque as coisas são ruins. Quem gera morte é porque eu sou pecador. Mas eu só constato que existe essa morte, e essa morte só existe de fato porque existe um mandamento que diz isso. Exemplo. Furar fila não é nada coerente. Mas se eu não souber... Mas quando eu sei que não é nada coerente com a vida cristã, então eu digo, epa, só porque existe essa fala, só porque existe essa normativa, agora a coisa muda. Não é? Então, vou dar um exemplo bem simples. Aqui na cidade de Campina Grande, né, na Paraíba, que é onde eu moro, aqui existe uma lei municipal que é proibido o uso de celular em sala de aula. Então, como existe uma lei, se o aluno for pego em sala de aula com o celular, ele está infringindo a lei. Então, enfim, todas as consequências diante disso. Então, por existir a lei, existe uma infração. Em outra cidade, por exemplo, João Pessoa capital, aqui na Paraíba, não tem essa lei. Então, você não infringe isso. Então, é nesse contexto. Só que o que Paulo diz? A novidade que agora é trazida por Jesus Cristo é que ele nos dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai além da lei. A lei constata que eu estou equivocado. A lei constata que eu sou pecador. A lei constata que eu morri. Mas ele traz vida. Ele muda meu coração. Ele muda minha mente. Ele muda minha forma de ser, de agir, de pensar. Ele muda meus gestos. Entende agora o que eu estou falando? Ou seja, enquanto a lei apenas dizia se eu pequei ou não, se eu estou errado ou não, agora o Espírito Santo, ele me auxilia a mudar de vida. Olha que coisa linda. Então eu quero convidar você a entender esta realidade. Agora eu espero que você tenha entendido que aqui não é crítica à Bíblia, não é crítica ao Antigo Testamento nem nada. Mas é para dizer que o Espírito Santo ele faz muito mais além. Ou seja, eu preciso unir as duas coisas. Enquanto um diz que eu pequei, o outro me dá vida. Por isso, amados irmãos e irmãs, a gente precisa buscar sempre, 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 sempre pedir o auxílio da terceira pessoa da Santíssima Trindade. É o Espírito Santo quem muda a minha vida, quem muda meu intelecto, é Ele que muda minhas vontades, é Ele que me faz ser uma nova pessoa. Sem o Espírito Santo, nós não seremos homens e mulheres que de fato mudem de coração, mudem de vida, hoje e sempre. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Eu te aguardo daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, no estudo do Evangelho, também desta quarta. Até lá.